hoje o Em Construção abre as portas para uma conversa que não é sobre cargo, é sobre gente, porque governar é sobre isso, é com números na mesa e pessoas no coração. Faz um ano que o povo de Jataí colocou nas urnas mais que uma expectativa, colocou uma esperança, um grito de que agora vai. E hoje a gente volta a sentar com ele para fazer o que pouca gente tem coragem de fazer no Brasil, olhar nos olhos e enxergar o primeiro ano de mandato sem maquiagem, sem palavrório, sem cortina, só com a verdade. O nosso convidado é Geneilton Assis, prefeito de Jataí, cristão, marido da Alessandra há 30 anos, pai do João Vitor, do Pedro Augusto e da Ana Júlia. Um homem que carrega nas costas o peso de uma cidade que quer crescer, mas também quer ser cuidada. E em um ano de eleições nacionais, quando o barulho costuma ser maior que o resultado, a pergunta é direta: o que muda na vida real do jataiense? O que já mudou e o que precisa mudar? E o que vai custar caro se ninguém enfrentar? Aqui a gente vai falar de gestão, de agro, de emprego, de saúde, de segurança, de educação, de cultura, de atendimento, de equipe, de orçamento. Mas também vai falar da parte que ninguém vê, a parte em que o líder fecha a porta do quarto, respira fundo e percebe que liderança não é palco, liderança é responsabilidade. Prefeito Geneilton, seja bem-vindo. Hoje é dia de prestação de contas, de visão para o futuro e, principalmente, de lembrar que Jataí não é um número no mapa. Jataí é casa, é família, é vida. Meus pais não querem que eu fique legal. Meus pais não querem que eu seja um cara normal. Obrigado, Zé. E aí, Laura? Obrigado, prefeito, seja bem-vindo. Obrigado, cara. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês. Descontraído, um ambiente bacana. Muito obrigado pelo convite. Olá, Laura. Obrigada, prefeito Geneilton, por você estar aqui com a gente. Obrigada, Carlos, por estar aqui com a gente também. Obrigada a toda a equipe. Ô, prefeito, você viu ali o símbolo da administração? Uma das primeiras coisas que eu notei quando eu entrei aqui no estúdio. Achei muito bacana. A Laura... Que remete aí planejamento, implementação, controle, ou seja, os viés de gestão da nossa profissão, de administração. E a Laura é administradora, consultora, então tem uma grande admiração. Prefeito, uma das coisas que a gente trabalha na administração é planejar, desenvolver, analisar e corrigir. E eu acredito que no seu mandato, o que o senhor mais tem feito é isso, né? Muito, muito mesmo. Eu costumo dizer que a administração não é só uma ciência, ela também é uma arte, porque você lida com gente, você lida com pessoas. Nós estudamos administração de recursos humanos e muitas das vezes a ciência, o que a ciência te mostra que você deve fazer, quando você vai colocar em prática, você tem que continuar revendo rota. Dá uma olhadinha na rota, ver que os tempos são muito distintos. O que você aplica hoje não é, mesmo que você tenha sucesso hoje, mas não é garantia de sucesso amanhã. Por isso que você tem que estar sempre dinâmico. E essa profissão da administração, somos suspeitos para falar, mas ela nos ensina muito isso. Mas e também tem a diferença da administração privada para a administração pública. Prefeito, aproveitando que a gente entrou já na questão da administração, o que o senhor acredita que, sendo administrador, tendo sido consultor, como que isso impactou na sua gestão pública? Hoje eu entendo bem, Carlos, o papel que eu tenho. Hoje eu consigo ver isso. Há um tempo atrás eu ficava me questionando, poxa, mas por que ter começado a trabalhar tão cedo? O primeiro picolé que eu chupei, eu te contei essa história já, meu pai colocou 10 dentro de uma caixinha lá, ó, quer chupar um? Venda os 10. A hora que você vender 10, pode chupar um. Aprendi conta de porcentagem, 7 anos de idade. Depois, com 9 anos, comecei a trabalhar na Drogaria Leal e por aí foi, toda a minha carreira. E às vezes eu me questionava, por que isso, hein? Não tive muita infância, adolescência nem pensar e tal. Hoje eu entendo bem. Toda a minha vida foi uma construção, uma base, como se você estivesse construindo uma casa, foi o alicerce na hora que eu chegasse onde eu cheguei hoje. De tal forma que eu me sinto muito tranquilo na função que eu ocupo. Graças a Deus eu tive a oportunidade antes de gerir empresas privadas de grande porte, fui diretor financeiro do Cicobi, fui gerente da Coca-Cola, então isso me deu um know-how bacana. Fui indicado pela Associação Comercial e Industrial de Jataí para assumir a Secretaria de Indústria e Comércio. Só que, na realidade, eu assumi a Secretaria de Administração. Depois acumulei ciência, tecnologia e inovação. Aí começou a minha vida pública. Empresa privada e comecei a ter experiência de empresa pública. Tudo isso fez com que nós chegássemos a uma condição de fazer gestão
com tranquilidade, com respeito às pessoas, compreendendo todo o sistema e me sinto muito tranquilo dentro daquilo que Deus me confiou e que a população de Jataí avalizou. E no encerrar desse primeiro ano aí, a gente está muito feliz, porque o nosso povo está feliz. E quando a gente olha, prefeito, para a questão de gestão de pessoas, o senhor comentou anteriormente que acho que são 22 secretários e superintendentes, e todos eles começaram e estão terminando o ano com você aí, indo para esse segundo ano. Quando a gente olha para a gestão de pessoas no poder público, quando a gente olha a questão da estabilidade e tudo mais, como é que foi esse primeiro ano? Carlos, tem uma coisa que eu fiz e que poucos prefeitos, eu acho que eu nunca tinha visto isso, nunca vi, para ser bem sincero. Eu escolhi meu time de secretários e superintendentes praticamente 2 meses antes de eu assumir. E anunciei, fiz uma coletiva de imprensa e anunciei, coloquei cada um, quem é, qual pasta vai assumir e qual que é a sua formação. Eu usei um critério de 2 coisas básicas. Um tem que conhecer a área que trabalha. E o outro, que é mais importante que o primeiro, tem que gostar de gente. Se não gostar de gente, não serve para trabalhar comigo. Anunciamos e dali para frente, isso tudo foi muito bem planejado. Quando eu coloquei meu nome à disposição para concorrer à Prefeitura de Jataí, é claro, eu já tinha um plano de governo pronto, já tinha desenvolvido tudo isso, já tinha planejamento, eu já comecei a dividir uma nova estrutura administrativa, como é que eu iria fazer gestão, e dentro disso, claro, já ia procurando os nomes. Então, quando nós fomos eleitos, no dia 6 de outubro, eu já nomeei a equipe de transição, que foi a vice-prefeita, que foi o meu secretário da Fazenda e o meu procurador, que eu já tinha na minha cabeça quem seriam. E por que foi importante essa transição antes, Carlos? Cada secretário fez a transição da sua pasta. Não sei se vocês notaram, mas a cidade não parou. Do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, foi como se nada tivesse acontecido. Foi leve. E foi muito tranquilo toda essa transição. Os serviços só melhoraram a cada dia. Penamos um pouquinho no início, nossa equipe de secretários e superintendentes são todos técnicos. E muitos deles, a grande maioria, não tinha essa vivência pública. Então nós tivemos que fazer todo um trabalho de adaptação, mas é muito melhor você ensinar do zero do que às vezes você pegar um já viciado naquilo, leva sempre do mesmo jeito. E esse é o grande segredo, porque que a gente evoluiu tanto esse ano. Todas as pastas. Você pode reparar, Carlos, nós não tivemos nenhuma pasta que ficou para trás. Nenhuma. Todas as secretarias e superintendências andando. Porque nós implementamos uma metodologia nova de gestão. Não é mais aquela gestão unilateral onde um manda e o outro obedece. Não. É uma gestão participativa, é a gestão que dá certo. A gente estudou, você sabe disso tão quanto eu. Quando você divide responsabilidades, você acaba não tendo um prefeito. Você tem vários prefeitos, cada um dentro da sua área, executando. É claro, você vai coordenando, organizando, incentivando, parabenizando, e quando necessário também você cobra. E isso faz com que toda a gestão ande junto. E nós fomos até além. Trouxe conselhos, vou citar aqui o CODEJA, Conselho de Desenvolvimento Econômico aqui de Jataí, nos ajuda muito, a gente sempre ouve, porque são pessoas que fazem parte da comunidade. E sem contar também que o Geneilton, que era pessoa física, ele continua sendo o mesmo. Eu vou na feira municipal, eu saio, eu ando, eu vou assistir jogo do Jataiense, não mudei nada. É claro que eu preciso rever meus horários agora, porque o que eu fazia com 5, 10 minutos, agora é 2, 3 horas. Mas é gratificante. Eu acho que tudo isso é o segredo de estar dando tão certo, do nosso povo estar feliz. Ô prefeito, mas você falou uma coisa maravilhosa para mim, que foi ser leve, que o ano foi um ano bom porque as pessoas estão satisfeitas. E quando a gente olha para a política, assim, muitas pessoas boas, elas estão ficando de fora da política por medo do jogo político, por medo do que pode acontecer. E como que faz para isso ser leve? Carlos, vai muito da pessoa, de como é que você leva as coisas. A minha formação toda, Rapaz, inclusive, eu queria te parabenizar, você leu casado com a dona Alessandra, 3 filhos e tudo, você deu uma pesquisada boa. E a Ana, dá os parabéns para a Ana também, Ana Júlia, agora passou em medicina. A gente vem com uma formação e a gente tem um Deus no coração. Esse Deus ele é infalível, cara, ele não te abandona nunca. E quando você coloca ele na frente de todas as coisas, claro, ele não vai fazer as ações por você. Quem faz é você.
Mas se você tiver sintonizado com ele direitinho, fazendo a sua parte, se dedicando, se preocupando em fazer o próximo feliz, cara, isso não tem como dar errado, não. As coisas vão caminhando, tem muitos espinhos, tem muitos atalhos que a gente não segue. Deus te deu o livre-arbítrio, você pode escolher. E aquilo que de repente parece um benefício eu aceitar, e perante ele, como é que eu fico? Tem um Eu preço. sei que não vou conseguir agradar os mais de 110 mil habitantes que Jataí tem, mas o meu compromisso sério é com ele, porque eu sei que se eu não decepcioná-lo, eu vou conseguir agradar a grande maioria da população de Jataí. E fato é que todos os números que eu recebi agora no final de ano, tem vários institutos de pesquisas aí, nossos números foram fantásticos. Nós estamos entre as melhores gestões do estado de Goiás. Então, com o primeiro ano de mandato, tanta coisa que nós fizemos, tanta coisa que desenvolveu, e o principal, a gente não é só o ter, nós voltamos com o ser também. É feirinha da noite, é Natal Encantado, é um desfile que Jataí nunca tinha visto, as queimas de fogos agora no Réveillon, que coisa maravilhosa. Um lago lotado. Praticamente 10 mil pessoas no Lago JK, uma queima de fogos que nunca tinha existido, eventos da feirinha da noite que nós trouxemos no nosso Natal Encantado, privilegiando os nossos comerciantes da cidade, os artistas da cidade, a economia girando, ficando aqui dentro. Fizemos um dos melhores carnaval do estado de Goiás, foi o nosso aqui, o primeiro. Nós colocamos aproximadamente 40 mil pessoas na orla do Lago Bom Sucesso, sem nenhum boletim de ocorrência, famílias. E esse ano, cara, você pode escrever, vamos ter que superar. Já ia perguntar se esse ano ia ter novamente. Vamos fazer novamente da mesma forma, Lago Bom Sucesso, com o mesmo nível de segurança. Não abro mão disso. Quero que vão as famílias, da forma que nós fizemos, tudo. Você pode reparar, graças a Deus, todos os eventos que nós estamos fazendo, o Natal Encantado, todas as noites a Praça Tenente Omar Menezes, a Praça do Olho d'Água, lotado, 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 todas as noites, com eventos artísticos, com as comidas típicas, com o Papai Noel. Então, assim, você vê todo o padrão de pessoas da nossa cidade unidas no mesmo local. Isso para mim não tem preço. Muito É o bonito. rico, é o pobre, é o branco, é o preto, é aquele que nasceu aqui, é aquele que veio de fora. Todos são jataienses. E a gente que vem dessa formação, que gosta de gente, gosta de pessoas, não tem uma alegria maior para um gestor de que vê o seu povo feliz. E é isso que a gente pregava, né? Gente tem que gostar de gente para ser mais gente. E eu me esforço muito a cada dia para ser mais gente. Você viu, dona Laura, que bacana, nosso prefeito aqui? Eu vi, Carlos. Prefeito, e algo que o senhor falou que eu achei que esse resultado que Jataí está colhendo hoje é fruto de uma experiência que o senhor teve antes da gestão como prefeito. A gente estava conversando, o senhor falou que foi consultor de empresas, de grandes empresas, trabalhou na diretoria também, foi empresário. E se a gente for colocar o papel do empresário, ele é uma visão estratégica a longo prazo. Ele precisa descer isso para o tático para que isso chegue no operacional. Ele precisa alinhar pessoas, ele precisa trazer planejamento, custos, aumento de receita. O que o senhor considera que essa experiência que o senhor teve como empresário, como consultor, facilitou a sua gestão como prefeito de uma cidade? Muito bem colocado, Laura. E olha que interessante, Laura. Você falou de planejamento operacional e tático. Quando você vai para anos, operacional 1, 2 anos no máximo. Tático, 4, 5 anos. Estratégico, até 10 anos. Ou seja, numa prefeitura municipal, quando você pega uma gestão, são 4 anos, você mal consegue executar o tático. Porque 1 ano você pega da gestão passada. Você coloca 3 anos seu. Ou seja, é operacional para tático. Mas sua pergunta é muito importante porque, como eu comecei a falar aqui no início, Laura, foi uma junção de coisas. Quando você tem essa experiência da iniciativa privada, que você lida com pessoas, que você vê várias coisas acontecendo ao seu redor, por exemplo, gerenciar uma empresa como a Coca-Cola. Eu era responsável por toda a região sudoeste. Então você tinha muitas pessoas sobre a sua responsabilidade aqui dentro. Depois, fui diretor financeiro do Sicoob, que dá uma visão de gestão financeira enorme. Você começa a estudar inadimplência, você começa a estudar as taxas de juros, o que está acontecendo com a taxa Selic. Ou seja, você vai criando uma memória expandida, uma visão bem macro. E as consultorias. Trabalhei muito na área de marketing, fui professor universitário durante 2 décadas, e isso me deu um know-how muito bacana para a gente trabalhar com consultorias, com palestras, com treinamentos. E quando você pega
toda essa experiência e vai para ser um chefe do Poder Executivo em uma cidade do porte de Jataí, você se sente mais leve, você se sente mais preparado. Não é uma coisa assim, nossa, e agora o que eu vou fazer? Não. Desde quando a gente colocou o nome à disposição, que a nossa comunidade começou a ver os nossos planos, o que nós tínhamos como prioritário de gestão, naquele momento para frente parece que tinha uma coisa dentro de mim, mesmo quando nós lançamos a nossa pré-candidatura, que saiu a primeira pesquisa, Laura, nós tínhamos 2% de intenção de voto. Me recordo. Naquele momento eu já sabia que seria prefeito. Por uma força interior, uma coisa minha mesmo, porque eu não foi uma coisa que eu corri atrás desesperado, não. Aconteceu de forma natural, as pessoas me procuraram, eu falei, cara, tem a mão de Deus nisso aqui. Então, se a gente não responde, não é só pelo mal que a gente faz. Vamos responder também por todo o bem que a gente deixa de fazer. Então, veio como missão, Laura, a gente pegou isso com muita galhardia, com muito amor, com muita vontade de fazer. E hoje eu sou um homem realizado, eu sou um homem feliz. Faço o que gosto, trabalho com amor, tenho uma família maravilhosa que me apoia muito. E o que a população de Jataí faz por mim, eu não tenho palavras aqui para agradecer, a não ser dizer muito obrigado. Não só pela eleição, Laura, mas principalmente pós-eleição, o nosso mandato. Hoje, aonde eu vou, o carinho que eu recebo das pessoas, seja o público jovem, seja os da melhor idade, nós resgatamos o 13 de maio para eles. Então, assim, é coisas que o dinheiro não compra. Então, para que a gente vai fazer o que a grande maioria faz de politicagem? Não, vamos fazer política verdadeira, que é servir. Ô prefeito, mas para quem não sabe, já está aí, a prefeitura também é a maior empresa do município? Sim, hoje nós empregamos aproximadamente 3 mil servidores. E nós temos uma arrecadação, a LOA que nós encaminhamos para a Câmara Municipal do ano passado, para o exercício de 2026, mandei lá uma LOA de 890 milhões de reais. Audaciosos. Quando nós assumimos, era uma arrecadação de 550 milhões e eu fiz um compromisso com a população de Jataí. Nós vamos entregar no final de 4 anos, eu vou dobrar a arrecadação. Eu peguei com 550 e vou entregar com 1.100. Mas como, Janeiro? Você vai aumentar impostos, taxa? Não vou aumentar nenhum imposto, nenhuma taxa, a menos que a gente seja obrigado pelo governo federal que coloque que o prefeito tem que inserir. Caso contrário, eu não quero implementar nenhum imposto a mais, nenhuma taxa a mais, nada disso. Mas qual é o segredo? Não tem segredo. É você abrir a economia, que é o que nós fizemos. As nossas arrecadações de ITBI, de ISS, IPTU, nós tivemos um incremento no ano de 2025 de aproximadamente 15%. Isso é muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Isso mostra a credibilidade da nossa gestão perante a população. Fato que tem clientes lá, munícipes aqui de Jataí, que nos procuram, fala, prefeito, eu estava aqui com 4 anos sem pagar meu IPTU. Estou pagando tudo agora porque eu estou vendo que sua gestão é séria. Eu estou vendo os benefícios chegando no meu bairro, onde não chegava, e está chegando aqui agora. Eu estou vendo a Secretaria de Serviço Urbano limpando aqui a minha rua, que eu nunca tinha visto antes. Eu estou vendo um caminhão varrendo rua, nem sabia que isso existia. Nós implementamos tudo nesse primeiro ano de mandato. Segurança, um dos municípios mais seguros do estado de Goiás. É como se fosse um condomínio fechado. Nós investimos aí aproximadamente 3 milhões de reais em câmeras de vídeo monitoramento, reconhecimento facial, inteligência artificial. Não tem milagre. Por que faz um evento de carnaval lá com 40 mil pessoas e não dá nenhum boletim de ocorrência? A gente avisa a turma, fala, olha, quando chegar lá vai ter uma câmera, vai te identificar, se você tiver qualquer coisa, não vai lá não. Porque vai ter polícia civil, polícia militar, guarda civil municipal, polícia federal. Não é o lugar de você ir. Só vai família, só vai as pessoas que realmente vai lá para se divertir. Prefeito, mas o senhor comentou que a meta de arrecadação desse ano já seria 890 milhões. 890 milhões. Mas ainda não fechou os números. Já fechei, a Câmara já aprovou, essa é a LOA que nós temos para o próximo ano. Vamos chegar em 890 milhões? Tomara que cheguemos. Eu estou colocando audacioso mesmo. É 890 agora, para o outro nós vamos bater 1 milhão, se Deus quiser. 1 milhão. Temos muitas coisas interessantes aí para começar a ser implementada em 2026. Para você ter noção, empregos diretos, você pega todas as admissões, menos as demissões no ano de 2025, nosso saldo foi de quase 1.000 empregos diretos com carteira assinada. Mais de 1.600 novas empresas abertas. Então já está aí hoje,
é a vitrine de desenvolvimento do estado de Goiás, eu não tenho dúvida disso. Muito bom. Olha só, você que está aí nos assistindo de outra cidade, você que é empresário ou você que está procurando emprego, cola aqui que aqui é a terra do desenvolvimento. Nós vamos sair aqui num breve intervalo, voltando já já. Vai lá, Zé! Marquió e Jataí tem tudo mesmo. Tem terra próspera e gente de bem. Tem quem planta e colhe. Tem também quem constrói. Tem quem sonha com o futuro e quem vive o presente. Um povo que sabe mesmo que aqui se vive bem. Tem energia, vida e alegria. Tem do bom e do melhor. Tem Home Center Marquió. Caso você queira voltar, caso você queira voltar. Caso você queira voltar, volta aqui para Jataí, que é a terra da prosperidade. E você que está nos assistindo em casa, não deixe de se conectar aqui pelas nossas redes sociais, também pelo nosso WhatsApp, 649-9953-5695. Prefeito Geneilton, mas falando agora da entrega do primeiro ano de mandato, o que o senhor considera a maior vitória desse primeiro ano de mandato? Nós entregamos 32 quilômetros de asfalto nas nossas JTIs, nas estradas rurais. Isso foi muita coisa, muita coisa. Isso é inédito, não é em Jataí não, isso é inédito no Brasil. E além dos 32 que já foram entregues, nós estamos com mais 27 quilômetros praticamente pronto. Só terminar a sinalização nós vamos entregar no primeiro trimestre agora do ano que vem. Claro, depende um pouco das chuvas aí, etc. Passou esse período de chuva, já vamos entregar. Então foi um avanço muito grande para o setor do agronegócio. Parceria público-privada. Aqui eu tenho que agradecer muito os nossos empresários do meio rural, que deram as mãos, juntaram, cederam cascalho, entraram com dinheiro, nos ajudaram. E sim, ninguém faz nada sozinho. Então quando se une iniciativa público-privada, está aí o resultado. E uma outra coisa muito interessante que eu não posso deixar de falar aqui, Carlos, educação. Avançamos demais na educação no primeiro ano. Avançamos porque nós pegamos Jataí como uma das piores educações do estado de Goiás. É triste falar isso, mas era a realidade que nós encontramos. Nós temos 42 unidades escolares entre CMEI e escolas. Dessas 42, 38 totalmente acabadas, destruídas. Isso municipal. Só do município. No primeiro ano, nós já reformamos algo em torno de 12, se não me falha a memória aqui. Vou citar uma aqui que foi muito emblemática, que foi a irmã Sheila, que teve um sentimento dentro de mim muito impactante. Era uma escola que praticamente não tinha mais janelas, era uma escola com esgoto a céu aberto, era uma escola estava ativa. Estava ativa. Era uma escola que o professor não tinha condição de ir ao quadro, porque o mofo já tomava conta de tudo. E eu convido a população de Jataí a ir lá na Irmã Sheila hoje ver o que é um choque de realidade. É aquilo lá que nós vamos fazer com as nossas escolas todas. Sei que não vou conseguir chegar ao mesmo tempo em todas, mas nós temos um planejamento. Foram 12 em 2025, vamos ver se a gente faz 15, 16 agora no ano de 2026. E até o final do mandato, eu quero entregar todas essas escolas à altura que os nossos servidores
e os nossos alunos merecem. Mas não foi só em obras. Nós trouxemos uma metodologia de ensino canadense. O senhor tinha comentado. Já implementamos isso em 6 escolas, o resultado está sendo magnífico. E isso dá só um programa, Educação de Jataí, de 2025, dá um programa inteiro para a gente falar como nós evoluímos. Mas eu vou tentar resumir. Metodologia de ensino canadense, colocamos língua inglesa para os nossos alunos que estão sendo alfabetizados. Carlos, aqui é uma maravilha. Você vê o molequinho lá que está lá com 3, 4 anos de idade, está aprendendo a conversar e alfabetizar direitinho, ele olha para você e, hello, good morning. Aquilo para a gente, você se emociona. Nosso material didático é o melhor que nós temos, não é aqui em Jataí, não, é o melhor que nós temos no Brasil. E eu estou fazendo uma comparação com escolas particulares. O nosso material não perde nada para nenhuma escola particular. Investimos muito nisso. Então você pega metodologia de ensino canadense, língua inglesa, material escolar, colocamos para os nossos alunos 4º e 5º ano, quando eles estão se deixando e indo para o ensino médio ali, a partir nós falamos anteriormente para o ginásio, né? 5ª série, que hoje é 6º ano, empreendedorismo, uma parceria com o Sebrae, e os nossos alunos já começam a ter noção, opa, como é que é esse negócio de empreendedorismo? Como é que funciona? Será que ao invés de eu ser formado para ser um empregado, quem sabe eu posso ser patrão? Então, tudo isso está acontecendo na nossa educação de Jataí, agora no ano de 2025. E mais um fator muito importante, Carlos. Nós vamos entregar agora, esse mês de janeiro, a primeira escola da Guarda Civil Municipal do Brasil vai ser em Jataí. Nós vamos inaugurar e já começa agora no período letivo, normalmente já nesse ano de 2026. Então, assim, educação e a logística do meio rural aí foi umas grandes conquistas dessa gestão, não tenho dúvida. Ou seja, a gente está começando pelo lugar certo, né, prefeito? Pela base ali, construindo esse alicerce para a gente levantar essa obra tão bonita. E Jataí também agora teve um estudo, não sei se é recente ou não, mas que é o 10º município do agro brasileiro. É um município que o seu poder econômico aqui, o seu poderio, ele dispensa comentários. Para você ter noção, o Brasil hoje alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo. Já passou 1 bilhão de pessoas no mundo. E talvez sejamos um dos poucos países do mundo ainda que a gente aumenta a produtividade sempre e temos condição ainda de aumentar a produção. Vista a nossa região do São José, olha o que aconteceu ali. Era um local ali de terras improdutivas. E olha como está aquela região. Não é à toa que o governo do estado está investindo lá, asfalto na GO 178, na GO 180, existe planejamentos da 467, da 206, ou seja, fazer com que essa produção que está aumentando possa ser escoada, e isso aumenta as divisas do município de forma muito, muito importante. E nós não vamos ficar para trás não, cara. Fato eram 58, que era o planejamento, quando nós assumimos, da gestão anterior, de fazer, que não tinha feito, era o compromisso de fazer. Só que quando nós assumimos, não tinha nenhuma máquina nas pistas. Nós colocamos, arrumamos, e o que era 50 e poucos quilômetros vão ser 70. Nós já entregamos 32 e vamos entregar o restante que falta. Olha, Laura, cliente é bom que para você não vai faltar aqui com esse agro pujante nosso, né? Opa, né, prefeito? E algo que o senhor falou assim que eu achei interessante sobre a questão das estradas, né? Entregou 32 quilômetros de asfalto em estradas rurais. Isso está muito ligado à infraestrutura, ao agronegócio, escoamento, frete, tudo isso gera para o produtor rural um custo mais baixo. Se não tem, ele deixa de ganhar dinheiro. Então, algo que a gente pode perceber no mandato do senhor são esses indicadores que o senhor costuma medir. Por exemplo, na economia, eu quero aumentar o repasse para o município, que o senhor falou no primeiro bloco, então eu vou fomentar a economia. Isso. Eu vou trazer meios de eu desenvolver a cidade através da própria economia. E uma das que hoje desenvolve mais a nossa cidade é o agronegócio, né? E como que o senhor lida com o produtor rural hoje? É muita demanda que chega, essa via para ele chegar no senhor é fácil? Como que é esse relacionamento do senhor hoje com o produtor rural? A Laura pegou rápido, rapaz. É exatamente isso, Laura. Se a gente não fomentar a nossa economia, não tem como a gente aumentar a arrecadação. Então, você fez a leitura perfeita. E isso acontece, a leitura que você fez para o agro, você pode expandir para todas as outras secretarias. Vou te dar um exemplo. Modalidades esportivas na nossa cidade. Nós tínhamos praticamente a Associação Esportiva Jataiense, nosso time de coração, e mais nada, Laura.
Olha nesse ano de 2025 a quantidade de modalidades esportivas que nós fizemos na nossa cidade. Até campeonato de queda de braço, xadrez. Corrida de kart. Nós incentivamos o nosso judô e conseguimos uma campeã mundial lá em Paris. Sim, a Sensei da Então, assim, rapaz, a gente movimentou todas as áreas. E eu estou citando isso porque nós vamos falar do agro, que foi a sua pergunta, mas sua pergunta foi fantástica, porque essa visão do agro é a mesma que a gente faz com todas as outras secretarias nossas. Olha a Orla do Lago Bom Sucesso. Lá recebia por final de semana aproximadamente 500, 600 pessoas, até o final de 2024. Em 2025, as nossas médias lá é de 6 a 10 mil pessoas por final de semana. É uma coisa impressionante. E o que nós fizemos lá ainda? Investimos em infraestrutura, levamos energia, fizemos uma pintura ali no cercamento. Vamos investir muito lá esse ano. As pessoas vêm de outros municípios para cá, consomem. A rede hoteleira, ela movimenta a alimentação. Isso é ISS na veia, Imposto sobre Serviço. Só um comentário. Meu irmão, ele mora em Brasília e ele veio no final do ano agora. Ele ficou encantado com o Lago Bom Sucesso. Olha só. Eu levei ele lá, minha sobrinha, eles se divertiram. Ele ficou encantado. Ele falou assim, gente, isso aqui é para acampar, tem churrasqueira, o lugar seguro. Então, você pode falar para ele que em 2026 nós vamos fazer um investimento muito bacana lá. Já está dentro do nosso planejamento, já está na fase final dos projetos, onde era o Bar do Capitão. Nós vamos fazer um mirante muito bacana, onde as pessoas vão poder subir lá em cima, tirar foto, fazer aquele, como é que fala, um deck de pé na areia, sabe, para entrar para dentro do lago. Ele vai ficar um negócio muito bacana, eu gostei muito do projeto, então tem muitas novidades para lá. Mas vamos à sua pergunta sobre o agro. A gente acabou indo para outro caminho aqui. Laura, eu não tenho dificuldade nenhuma com os nossos empresários no meio rural, muito pelo contrário, todos eles são muito solistas, tudo tranquilo, a gente não tem dificuldade nenhuma para conversar, dialogar, sempre nos encontramos, mas eu tenho que falar aqui do nosso secretário de Desenvolvimento Rural, que é o Ricardo Goulart. E ele desenvolve um trabalho com maestria. Para você ter noção, nós não tivemos nem um veículo que ficou numa JTI em 2025 por precariedade nas nossas estradas. Nem. Isso mostra que a nossa equipe está rodando todas as nossas JTIs. E mais um detalhe muito importante. Pedir para o Ricardo, olha, infraestrutura é básico e nós não vamos deixar a peteca cair. Mas eu quero mais. Eu quero ciência, tecnologia e inovação no campo. E nós avançamos muito nessa área. A nossa agricultura familiar, levamos muito desenvolvimento para lá, muita pesquisa, parceria com a nossa Universidade Federal de Jataí. A gente começou, quando eu falo de gestão participativa, é exatamente isso. É você pegar os atores, não tem saber mais, saber menos, tem diferentes saberes. Eu não sei de tudo, sou muito limitado. Eu sei uma área, agora você sabe outra, a Laura sabe outra. Imagina quando juntar nós três aqui, vamos trabalhar para o Jataí, para fazer o bem para o Jataí, as coisas acontecem. Muitos políticos travam o desenvolvimento por causa de uma palavrinha chamada vaidade. Ah, eu não posso, porque senão o Carlos vai aparecer mais do que eu, e não pode, senão a Laura vai ficar... Cara, quando você não tem essa palavra no seu dicionário, que você trabalha e deixa as outras pessoas aparecerem, tem que aparecer mesmo, cara. Se eles aparecerem e fizer o trabalho deles, quem ganha é a comunidade. E é por isso que Jataí está enfrentando uma nova metodologia de crescimento, de desenvolvimento. Você nota, Carlos, assim, eu sou suspeito para falar, mas eu ouço isso todos os dias. Jataí está com uma outra áurea. As pessoas estão felizes. Energia boa. As pessoas estão, sabe, elas sentiram essa mudança. Elas sentem Não tem nada que eu costumo falar para as pessoas. O que me diferencia do cidadão comum? Nada. Apenas um cargo. E esse cargo passa. Daqui a 3 anos, acabou o mandato que eles me deram. Eu vou continuar? Isso depende deles, não depende de mim. A escolha é deles. O que eu quero é ser lembrado não pelo prefeito, mas ser lembrado pelo Geneilton. Geneilton Assis, um cara bom, familiar, cristão, que deixou o legado dele dentro de uma gestão que é o maior desafio que Deus me deu na minha vida. É esse que eu estou vivendo agora. Ô, prefeito, mas o senhor falando dessa integração é muito interessante. Nós tivemos aqui com o professor Cristiano, reitor da UFJ, e ele falando que a universidade está ali para servir a população da nossa cidade. Jataí é uma das cidades que tem o maior índice de doutores no Brasil. Sim. E aí a prefeitura, então assim, juntando, quando o senhor comentou ali de uma integração poder público, privado, então a universidade que nós temos e as pessoas, você cidadão de
jataiense entender que a universidade está ali para te atender em alguma demanda que você tiver, em algo que você queira desenvolver, bem como a prefeitura, as secretarias que constrói esse ambiente empreendedor. Você quer ver um exemplo de como é útil a nossa Universidade Federal de Jataí? Eu vou pegar só uma pasta aqui, coisa que aconteceu comigo, com o cidadão, não foi com o prefeito não, com o cidadão. Há um tempo atrás, apareceu um cachorrinho na enxurrada lá em casa. Aí minha esposa olhou, passou ele para dentro. Falei, não, bem, nós já temos 3, 4 aqui. Não, mais um, não tem problema não. A gente come 3, 4, come 5. Pôs para dentro. Beleza. Só que ele é acostumado não ficar preso, ele é acostumado a ficar solto. Então foi aquela, sabe, aquele negócio meio compartilhado? Hora na rua, hora lá em casa. E ele deu uma sumida. Sumiu, falei, aconteceu alguma coisa. E batizaram o danado do cachorro de prefeito. Então o prefeito, ele cuida daquela região toda ali, ele sai, todo mundo conhece ele. Aí mandaram uma foto no grupo. Ele tinha sido atropelado. E assim, as fotos que a gente viu, da parte aqui das costelinhas dele para trás, dos membros ali, tudo moído, tudo acabado. E se alguém não pegasse ele, ele ia morrer ali. Pegaram, postou no grupo, a gente viu, a Alessandra falou, não, é nosso o cachorrinho. Levou para o UFJ, lá para o nosso hospital veterinário, lá dentro da UFJ. Se você vê a cirurgia que fizeram nele, colocaram lá platina, colocou tudo quanto ar e tal, o danado está despachando normalmente de novo ali, saindo, andando, correndo. E isso é a Universidade Federal de Jataí. Estou citando uma coisa como cidadão. Nós vamos fazer uma entrada ali pelo residencial Estrela d'Alva. Isso já está, o projeto pronto. Por que nós não iniciamos as obras no ano de 2025 como nós queríamos? É porque eu preciso de uma licença ambiental. Tem uma parte verde onde a estrada vai passar, pequena, mas você não pode começar uma obra sem uma licença ambiental. Por isso atrasou. Mas eu já estou com isso praticamente resolvido, vai ser uma das primeiras coisas que nós vamos cobrar agora a Secretaria do Meio Ambiente, do Governo do Estado de Goiás, para que possa liberar logo essa licença e nós começarmos a obra. Então, esse ano, a Universidade Federal de Jataí vai ter um novo acesso pelo Estrela d'Alva. Nós vamos correr atrás agora, Carlos, vamos fazer a iluminação daquela BR, durante décadas nunca teve. Eu quero fazer isso logo no primeiro trimestre, começar a transformação daquilo ali. Nesse primeiro semestre, nós queremos também trocar toda a iluminação da cidade, tirar essas lâmpadas de vapor de sódio e trocar tudo por LED. Então, quer dizer, isso traz segurança, isso traz bem-estar e a população de Jataí merece. Merece. Prefeito, a gente falou sobre a maior entrega. E o que o senhor considera o maior desafio? Maior desafio. Como eu te falei, como a gente trabalha com todas as áreas, você está levando tudo meio junto, a gente tem infraestrutura que a gente precisa melhorar. Tem uma JTI, a JTI 101, é aquela que sai lá da Solubio e liga a BR-060. Elas são 15 quilômetros. Ali é a continuação do anel viário, não? A gente fazendo ela, praticamente eu fecho o anel viário. Por quê? Ela vai pegar da BR-060, a gente asfalta, sai na Solubio, volta na Estrada Velha de Caiapônia. Quando chegar naquela rotatória acima do Portal do Sol, eu vou duplicar também até chegar lá naquela rotatória lá do Parque de Exposição. Aí a gente praticamente fechou o anel viário. Então nós vamos asfaltar isso esse ano. Um investimento ali de aproximadamente 30 milhões de reais, acredito que vai custar essa obra, para a gente fazer tudo ali. Mas nós estamos buscando parceria público-privada. Pessoal da Agropecuária Rio Paraíso já nos procuraram, tenho certeza que vai dar certo, tivemos boas reuniões nesse sentido. Pessoal da Granja Jataí e vários outros ali. O Ricardo está conversando que logo nesse primeiro mês agora eu quero ver o que nós já conseguimos. O projeto já está sendo executado, para assim que passar a chuva nós começarmos a construir ali. E nós temos desafios na área da saúde. Quero melhorar muito a nossa saúde. Perfeito. Aguenta só um pouquinho aí, que eu tenho certeza que o senhor tem vários planos para esse ano. Vamos só para o intervalo que o senhor já conta para a gente. Vamos lá. Então me aceite como eu sou e não me peça pra mudar essa mania que você já me deu. Eu vou levando a vida, eu vou tentando te encontrar. Na hora de planejar os seus móveis, o que todo mundo quer é facilidade, né? Com o Italínea dá para começar a pagar só daqui a 90 dias, dá para parcelar em até 24 vezes
E tudo isso com a menor taxa do mercado moveleiro. Com o Italínea dá. Marquió e Jataí tem tudo, tudo mesmo. Tem terra próspera e gente de bem. Tem quem planta e colhe. Tem também quem constrói. Tem quem sonha com o futuro e quem vive o presente. Um povo que sabe mesmo que aqui se vive bem. Tem energia, vida e alegria. Tem do bom e do melhor. Tem Home Center Marquió. E fui andando sem pensar em voltar, e sem ligar pro que me aconteceu. Um belo dia vou lhe telefonar, pra lhe dizer que aquele sonho cresceu. Prefeito, então o senhor estava falando sobre a nossa saúde. Falou que nós precisamos evoluir muito na saúde. Nós temos um índice grande dos nossos autistas. Nunca se falou tanto nessa comunidade como a gente está tratando na nossa gestão. Foi uma das coisas que nos deu uma satisfação pessoal muito grande. Em 45 dias de mandato, nós entregamos uma nova sede da APAE. Isso foi uma coisa fantástica que marcou muito. Eu me lembro, na época da campanha, eu estive visitando a APAE. Carlos, Loucura. É inadmissível a forma que estava. Desumana. Era um sanatório no passado. Não sei se lembram disso. Sim, eu frequentava lá. Carlos, e eu tinha um negócio comigo. O meu tio, irmão da minha mãe, foi internado lá. E eu me lembro na minha infância... No sanatório. Lá no sanatório. E eu me lembro na minha infância, eu fui fazer uma visita lá. E aquilo foi meio traumático para mim. Eu não gostei muito do que eu vi lá, naquela época que era o sanatório. Sim. Claro, depois disso, voltando durante a campanha, fui lá com a APAE. E todo aquele sentimento, sabe, eu não posso deixar essas crianças aqui, essas pessoas aqui dentro. Isso aqui não foi feito para isso. E sem contar que estava um local totalmente insalubre. Bom, não vou entrar em detalhes aqui porque dói. E eu me lembro bem que eu estava junto com a Flaviane, nós estávamos juntos nessa visita esse dia, e nós conversamos. Falei, Flaviane, se Deus achar que nós merecemos ser prefeito de Jataí e a população de Jataí nos confiar, é uma das primeiras coisas que nós vamos fazer. Nós vamos tirar esse pessoal daqui. Quando nós ganhamos a eleição, dia 6 de outubro, que eu nomeei ela como presidente da comissão de transição, eu falei, você sabe, uma das primeiras missões que eu vou te dar, né? Ela falou, eu sei, já vou correr atrás da área. Eu falei, então corre. Aí nós encontramos a escola. Ali no Jardim Paraíso estava abandonado, tudo largado durante muitos anos ali já, uns 2, 3 anos. Ela falou, prefeito, achei o lugar. Fui lá, olhei, falei, força-tarefa a partir de ontem. Colocamos todas as nossas secretarias lá dentro para trabalhar. E em 45 dias a gente conseguiu entregar. Eles estavam com 50, 60 alunos, hoje estão com aproximadamente 150 alunos, quer dizer, triplicaram a quantidade. E nesse ano de 2026 nós vamos fazer um investimento lá de aproximadamente 3, 4 milhões de reais. Nós vamos transformar a APAE como uma das melhores APAE do Brasil. E isso é em parceria com o nosso senador da República, o Wilder Moraes. Ele se sensibilizou e já arrumou a verba para que nós possamos fazer esse investimento lá dentro. Então, ali no Conjunto Rio Claro, nós inauguramos agora o SER, mudamos a parte, dividimos, estava tudo misturado, agora nós temos uma parte para fazer fisioterapia, para fazer ginástica, etc., de recuperação, e o outro para tratar especialidades. E eu já pedi ao nosso secretário de obras, o Cantimiro, para desenvolver um projeto para nós, para aquela praça do Conjunto Rio Claro, onde nós vamos criar um ambiente dos autistas. Eles vão lá, eles vão ser tratados, eles vão ter todas as especialidades, vão fazer as atividades físicas deles e depois vão para uma praça sensorial. Acho que é esse o nome que se dá. Uma praça sensorial exclusivo para essa comunidade. Então, de tal forma que a gente está olhando para todos os cantos. Reformas nos nossos postos de saúde, a policlínica começa a ser construída esse ano, no ano de 2026. Nós reativamos o consórcio da saúde, pegamos alguns municípios aqui ao redor, como Chapadão do Céu, como Serranópolis, como Perolândia, e esses municípios, junto conosco, formamos um consórcio, o qual fui eleito presidente, estamos presidindo esse consórcio, e nós vamos começar agora, em 2026, fazer esse consórcio funcionar. Eu vou te dar um exemplo. Ao invés de nós comprarmos medicamentos só para Jataí, eu vou comprar para a região. Hoje, esses medicamentos eles vão para Crinópolis, de lá é distribuído. Nós queremos trazer isso para Jataí.
porque eu vou concentrar aqui um maior número de municípios. E você sabe a economia de escala melhor do que eu. Se você compra, ao invés de você comprar 10, você vai comprar 1.000, o preço cai. E é isso que a gente vai estar trabalhando. Então, assim, nós vamos evoluir muito na parte de saúde. Mas uma pergunta que você me fez anteriormente sobre desafios, eu tenho um grande desafio. Aeroporto Regional de Jataí. É uma obra que já está indo aí para mais de uma década, são 13, 14 anos, e que parece... Parou novamente, prefeito? Parou não parou não. Quando nós assumimos, a obra estava parada, não tinha empresa nenhuma ali dentro, tudo abandonado. Eles estavam executando um projeto lá, com um projeto básico, uma obra com um projeto básico. Quem é engenheiro sabe que não dá para você executar uma obra daquela envergadura com um projeto básico. E desde a transição, a nossa Secretaria de Obras, através do secretário Cantimiro, já tinha notado várias inconformidades na obra, coisas que não estavam dentro do padrão. Quando nós ganhamos as eleições e assumimos, uma das primeiras coisas que nós fizemos foi em Brasília, na Secretaria de Aviação Civil, na SAC. E ali nós mostramos a nossa intenção de termos o nosso aeroporto regional concluído. Chega disso, tem muito dinheiro público ali dentro. Então vamos parar de brincar de fazer aeroporto. Vamos ter seriedade e vamos entregar a obra para o povo. Chamamos a próxima empresa do certame, que estava lá qualificada, e ela assumiu a obra do aeroporto. Para você ter noção, Carlos, em um trimestre, nós executamos aproximadamente 30% da obra de pista. Em 13 anos não tinha sido executado 15% da obra, para você ter noção. Então, agora qual que é o planejamento? No ano de 2026 nós queremos entregar toda a parte da pista, toda ela asfaltada, o cercamento, a parte de drenagem, tudo pronto. E nós já conseguimos também a liberação para fazer a licitação do terminal de passageiros. Então o plano é 2026, entrega a pista e já inicia a construção do terminal de passageiros. 2027, a gente entrega esse aeroporto para a nossa comunidade, se Deus quiser. Ô, Laura, a gente tem agora aí a participação do nosso telespectador. Exatamente, Carlos. Nós temos agora um quadro novo no programa, onde o telespectador manda pergunta para o nosso convidado. E aí, prefeito, está preparado? Sempre preparado, manda ver, isso é bom. Selecionei 2 perguntas aqui que os nossos telespectadores mandaram. Ok. Como a prefeitura pode apoiar o pequeno e médio empresário em relação à falta de mão de obra? Nós estamos de olho nisso aí desde quando nós assumimos. Nós temos, por eu ser consultor do Sebrae, estava atuando junto com o Sebrae, a gente tem essa familiaridade com eles. Todo o sistema é esse. Então, SESA, Senai, Sebrae, toda essa comunidade está nos ajudando nessas capacitações. O nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Garcia, está constantemente conversando com eles, passando as principais demandas que nós temos aqui na cidade, e não é mais os treinamentos que eles querem dar, mas sim os treinamentos que a cidade precisa capacitar para que eles possam assumir. Isso está acontecendo muito, Laura, no agronegócio. Para você ver, os maquinários que nós temos hoje nas fazendas é totalmente diferente do que nós tínhamos há uma década atrás. Então as pessoas têm que ser qualificadas para isso. Nós fizemos uma parceria ali com o SESI Senai, formamos uma primeira turma já do agronegócio, estamos indo para a segunda turma, de tal forma que, mais uma vez, quando junta parceria público-privada, todo mundo junto, os resultados acontecem. Perfeito. E eu acho que o maior desafio, prefeito, é ter adesão. Porque muitas vezes a gente vê que a cidade e até organizações privadas fazem cursos para capacitar a mão de obra e tem pouca adesão. Então, eu participei já de alguns eventos na CIG, em outros, juntamente com o Sebrae, que a gente vê que estão trabalhando realmente para que as pessoas aderam realmente aos projetos para se capacitarem como melhores profissionais. Eu vou te dar um exemplo na prática de como é que isso funcionou. A SoloBio estava precisando de profissionais específicos para trabalharem lá. Então, ao invés do SESI Senai chegar ali e mostrar, não, nós vamos trabalhar com esses cursos. Eu liguei na época para o Albert Guedes. Albert, o que você está precisando aí? E ele me passou a relação de profissionais, o que ele tinha como demanda. Falei, são esses cursos aqui que nós temos que trazer para cá. E eles trouxeram. Olha, Laura, a gente, até quando eu estava acompanhando mais de perto, era algo em torno de 3, 4 turmas de 20 alunos, terminava e já estavam todos empregados. Então a gente tem que buscar essas parcerias, não é mais oferecer aquele curso que eu quero oferecer, mas sim é o curso que a região necessita. O curso que vai ser aplicado aqui em Jataí não é o mesmo que vai ser aplicado lá em Goiânia. São economias diferentes, são regiões diferentes. É outra, né? É isso. Perfeito, perfeito. E eu tinha selecionado algumas outras perguntas, mas como o senhor falou do
prefeito cachorrinho, eu vou trazer essa pergunta que a gente recebeu aqui, hein? Certo. Como que hoje a prefeitura pode atuar relacionada aos animais abandonados na nossa cidade, que são muitos? Eu também sou uma defensora da causa animal e é algo que às vezes assusta muito, o abandono e o aumento dos animais na cidade. Laura, muito boa essa pergunta sua. Acho que o município nunca agiu tanto em defesa da causa animal como nós agimos no ano de 2025. Não só com castrações, mas nós começamos também com um programa inédito aqui de chipagem. Nós passamos essa missão para a nossa vice-prefeita, para a Flaviane, juntamente com Biela, na secretaria nossa lá do meio ambiente, e nós evoluímos muito nesse primeiro ano. Nós criamos um evento chamado Prefeitura nos Bairros. Sempre no último sábado de cada mês, nós íamos para os bairros diferentes da cidade, nós tínhamos todas as secretarias do município lá. Como a sua pergunta foi específica sobre os nossos pets, nós começamos a implementar ali sistema de atendimento a essa comunidade e de chipagem. Na chipagem, os animais vão lá, ele é chipado, é como se fosse uma identificação dele. Quando ele foi encontrado, bateu, sabe exatamente quem que é o seu tutor, aonde que ele reside, o que está acontecendo, para que a gente possa ter um raio-x mais ampliado desse universo. Quando você começa a ter isso, você começa a encontrar quem são os donos, quem que abandona, por que está lá soltando. E, claro, não vamos parar com esse sistema de castrações, temos que ampliar isso, porque isso é pensar para frente. Eu sei que nós temos muitos animais abandonados ainda na rua, isso é verdade. Mas se a gente reparar com os anos atrás, a gente melhorou um pouco. Perfeito. Obrigada, prefeito. Ô, prefeito, agora nós vamos para um assunto aí que está na boca do povo. Opa! Que é o trânsito de Jataí. Legal. O que o senhor pode falar aí para a gente? Trânsito de Jataí, nossa Superintendência Municipal de Trânsito fez um trabalho esse ano de 2025 magnífico. Eu vou falar foram vários investimentos, mas deixa eu falar de um aqui. Nós compramos um caminhão que faz toda a sinalização horizontal da rua. Anteriormente, nós tínhamos a condição de executar 40 metros dia de sinalização no asfalto. Nós saímos de 40 metros dia para 400 metros dia. Estava conversando com o Fiório, até nós fecharmos agora mês do aniversário da cidade, eu quero toda a cidade de Jataí com sinalização nova. E isso já está acontecendo, tanto horizontal quanto vertical. Nós implementamos dentro do trânsito várias ações. Começou com a educação logo no começo do ano. Uma outra coisa que nós começamos depois da educação é fiscalizar. Jataí, durante muito tempo, não se tinha fiscalização. Sabe qual que é a justificativa que davam? Ah, não, mas não vamos aprender, não tem lugar para colocar. Rapaz, se for assim, como é que nós vamos fazer? As pessoas vão continuar morrendo no trânsito, nós não vamos fazer nada. Peguei aquele pátio lá da Vila Palmeiras, onde era o antigo Crisa, que estava abandonado, sujeira, foco de dengue, chikungunya, noiados, não saíam dali. Fomos lá, organizamos aquilo. Hoje é o pátio da GCM. Hoje os veículos que nós aprendemos são levados ali para dentro. Tudo organizado, tudo bem feito. Começamos a fazer... E não é aquelas blitzes, ô Carlos, aqui para multar as pessoas, para penalizar. Não, não é isso. Isso não era feito antes, porque político não gosta de fazer isso. Isso dá desgaste para político. Popular. Agora eu vou te falar uma coisa, Carlos. Entre ter desgaste político e salvar a vida, eu fico sempre com salvar a vida. Lembra do que eu falei agora há pouco, que eu não posso decepcionar ele? Cada cidadão de Jataí que perder sua vida no trânsito de Jataí, como se desse uma punhalada aqui em mim, cara. Porque será que eu estou fazendo todas as coisas possíveis para que isso não acontecesse? E nós começamos. E olha, como a gente é da área de exato, nós somos da administração, contra fatos não tem argumentos. Nós diminuímos aí 70% de acidentes em 2025 comparado a 2024 dentro do perímetro urbano. E nós conseguimos diminuir 60% de óbito dentro da cidade de Jataí. Então, a gente mostra que os números mostram que os caminhos que nós seguimos está correto, está certo, está dando resultado. Nós colocamos passe livre estudantil. Os nossos estudantes dentro de Jataí hoje não pagam para ir estudar. Eles entram dentro do coletivo, do ônibus, e vai embora para suas unidades aí, seja o FJ, seja o Instituto Federal, seja as nossas escolas particulares. Quem é estudante em Jataí não paga para andar de ônibus para se locomover até seus locais de ensino. Nós fizemos isso esse ano. Para o ano que vem, a mesma empresa que fez o estudo de trânsito aqui em Jataí, que é a FPAI, Dr. Coca e doutora Magali. Esses caras são referência mundial em trânsito. A gente conseguiu trazer eles para cá. Na época eu estava como vice-prefeito, foi me dada essa missão
e a gente conseguiu, de forma muito bacana, trazer para cá. Foi quando nós criamos os binários na cidade, por exemplo, Marechal Rondon, em Minas Gerais, deputado Honorato Carvalho com a Riachuelo, sabe? Criamos esses binários e a gente tem uma outra visão na cidade. Aí nós começamos, nesse ano também, a implementar as nossas lombadas eletrônicas. O cidadão não é para te multar. Aquilo que nós colocamos ali é onde tinha índices de acidente, inclusive alguns com vítima fatal. Nós zeramos os níveis de acidente naqueles locais, graças a Deus ninguém mais morreu ali. E se todo mundo obedecer à lei, ninguém vai ser multado. Eu não quero multar ninguém. Eu não quero e não vou permitir vidas sendo ceifadas no trânsito de Jataí. Então, o que eu estava te dizendo, esse mesmo pessoal vai vir para cá e agora eu quero um novo estudo. Um estudo de trafegabilidade urbana aqui dentro, dos nossos coletivos. Esse sistema circular Jataí já merece uma coisa mais avançada, mais evoluída. E é isso que eles vão fazer o estudo para nós aqui, e o trânsito também é muito dinâmico. Hoje, para você ter noção, Carlos, nós estamos aí com 94 mil veículos circulando dentro de Jataí. Quase um para cada. É um índice muito maior que países ricos da Europa. Eu me assustei lá atrás quando esses números foram me apresentados, mas é uma realidade que nós enfrentamos. Então, às vezes, a população fica meio chateada com o semáforo que é colocado, agora nós estamos criando também aquelas lombadas elevadas, uma faixa de pedestre, aquilo foi muito elogiado pela população, diminui muito também a velocidade dos veículos, de tal forma que a gente vai continuar avançando nisso, estruturando a parte de logística desse transporte público. Se for preciso mudar, nós vamos implementar e nós vamos mudar para que as pessoas possam andar mais de ônibus, ter mais segurança dentro do trânsito. Mas foi uma área que os números não deixam a gente mentir. Se você fala em 70% em diminuição de acidentes, 60% em diminuição de óbitos, é porque a gente está agindo corretamente. E não pode deixar de lado a responsabilidade do cidadão, a conscientização, porque não adianta a gente fazer tudo se quer andar no caminho torto ali. Eu me lembro quando nós começamos essa parte de conscientização, foram 2 episódios muito interessantes que eu vou relatar aqui para vocês. Um foi nas escolas, porque a criança cobra os pais. Cobra. E nós tivemos uma servidora que teve uma ideia fantástica. Ela criou um talãozinho de multas e entregou para as crianças. E lá é o seguinte, ó. Pai atendeu o celular. Ela marca lá, uma Coca-Cola hoje à noite. Pai está dirigindo, virou e não deu seta. Um X-salada, e sabe, o talãozinho. E as crianças levaram, e já era combinado, não fala nada, senta no banco de trás, coloca o cinto, e a primeira irregularidade que você vê, você destaca. Rapaz, o que tinha de pai falando que estava sendo multado, olha, minha filha me multou aqui porque eu estava sem cinto de segurança, entregou aqui, eu vou ter que pagar um X-salada para ela hoje à noite. Isso a gente conseguiu chegar num número muito grande de pessoas. Foi um episódio muito bem sacado. Um outro, nós chegamos em um bar da cidade à noite, essa eu até fui com a nossa equipe lá da Superintendência Municipal de Trânsito. E quando nós chegamos, todo mundo assustou, né? Isso foi no começo do mandato. Ah, não, prefeito, você mal assumiu, já está aqui querendo multar todo mundo. Eu falei, não, rapaz, você não está entendendo. Não é multar. Nós estamos aqui para te conscientizar. Aí com os panfletinhos, uma coisa meio pesada, sabe? De pessoas que perderam a vida no trânsito, de pessoas que ficaram amputadas, né? Tiveram que amputar as pernas, etc. E levávamos aquilo e entregávamos para eles. Olha, se você está bebendo aqui, não volta para casa dirigir, não. Liga para alguém te buscar, pede um Uber. Já hoje tem muito Uber, tem táxi, tem mototáxi, mas não volta dirigindo, não. Era esse tipo de trabalho. Nós só fomos começar a fazer blitz e fiscalizar depois que nós já estávamos aí com uns 5, 6 meses de educação do trânsito. Educar. E nós não vamos parar com isso. Voltamos com os guarda-mirim, estamos fazendo, já teve uma turma que já foi formada agora no final do ano de 2025, vamos 2026 com a nova turma. Então, assim, educar, acompanhar e, se for necessário, em última instância, multar. Eu já tomei essas multas já dos meus filhos lá, prefeito. Prefeito, agora nós vamos sair para o intervalo, mas eu queria fazer um desafio aqui para o senhor. Desafio? Eu vi que o senhor toca e canta. Eita! Eu queria que você substituísse o Zé ali na volta do intervalo. Topa? Vambora, por favor, vem cá assumir isso aqui. É mesmo? Ó, ele não respondeu não, mas nós vai sair, vamos ver o que vai virar. Vai lá, Zé. Agora só falta você, agora só falta você, agora só falta você, agora só falta você. Marquió e Jataí tem tudo.
tudo mesmo. Tem terra próspera e gente de bem. Tem quem planta e colhe. Tem também quem constrói. Tem quem sonha com o futuro e quem vive o presente. Um povo que sabe mesmo que aqui se vive bem. Tem energia, vida e alegria. Tem do bom e do melhor. Tem Home Center Marquió. Mãe, tira esses revólveres daqui. Com eles nunca mais vou atirar. A grande nuvem escura já me envolveu. Me sinto até batendo na porta do céu. Que é isso? Você viu, Laura? Usar esse aqui. É seu, meu amigão. Toma conta, deixa o profissional pegar. Desafio feito, desafio aceito. Opa! E Bom, cumprido com excelência. Parabéns. vamos lá. Desafio cumprido? Parabéns. Então tá joia. Mas eu não sabia que o senhor era bom ainda. Achei que você era só pra quebrar o galho. Não, mas é só para quebrar o galho mesmo. Isso é só de vez em quando as pessoas fazem caridade de nos ouvirem. Ô, prefeito, mas o senhor comentou anteriormente, mas assim, eu acho que é algo que eu gostaria de frisar, porque assim, essa energia, essa abertura, essa disponibilidade do senhor, ela é muito importante para a população. Então, o senhor tá lá no 13 de maio, o senhor tá aí nas feirinhas, o senhor tá junto da população, o senhor tá ouvindo, tá conversando. Eu acho que isso, para nós, como cidadão jataiense, é muito valioso. Carlos, durante muito tempo, se teve uma ideia assim, ó. Aqui está Deus. Aqui está o prefeito. E aqui está o povo. E o que nós fizemos é mostrar que é totalmente o contrário. Deus sempre está no lugar que ele sempre esteve. É acima de tudo e de todos. Abaixo dele vem o povo. E embaixo é que vem o prefeito. Jesus nos ensinou, se você quer ser líder, aprenda a servir. Então, quando eu me coloco aqui nessa condição de servidor, a gente arrasta pelo exemplo. E também é a minha vida. A minha vida toda foi no comércio, foi trabalhando com as pessoas, foi lidando com gente. Eu gosto disso, cara. Isso não é nada forçado. Eu não preciso. Para você ver, eu ouço mais das pessoas. Ué, prefeito, você foi eleito e você continua vindo aqui na feira? Você continua... É como se fosse uma coisa extraordinária, mas as pessoas estão entendendo aos poucos, que além do prefeito, também é o Geneilton. Eu não tenho dois personagens, é um personagem só. Então, o que eu sou como ser humano, eu procuro, claro, dentro da minha função, eu sei do tamanho da minha responsabilidade. Eu sei a quantidade de pessoas que uma decisão errada minha pode afetá-las. Então, eu sei disso. E eu não vou deixar jamais isso acontecer. Por isso que nós temos uma equipe muito boa para me assessorar. Mas eu também não vou deixar de viver. Não vou deixar de estar junto com as pessoas, de conviver, por mais que, às vezes, quem trabalha com segurança fala, prefeito, calma, você tem que tomar um pouco mais... Não, eu acho que o homem lá de cima cuida e a população de Jataí me protege. Eles têm me protegido sempre aí, sou muito bem quisto por todos eles e é recíproco.
Parabéns. E essa coerência que o prefeito busca entre mostrar o que ele realmente é no dia a dia, eu acho que facilita essa clareza da comunicação da população com o senhor. Porque eu atendo clientes que já me falaram assim, eu tenho uma reunião marcada com o prefeito. Eu vou lá falar de um problema que eu estou enfrentando aqui na minha empresa, no segmento específico. Então, prefeito, parabéns pelo Obrigado, senhor conseguir manter realmente essa comunicação clara com a população que elegeu o senhor e conhecer de perto o seu trabalho. Muito obrigado. E é imprescindível isso, né, Laura? Não tem por que você, a partir do momento que o povo te escolhe, você assume um cargo desse, você vira as costas do seu povo. Muitos políticos falam o seguinte, falam, não, é porque agora eu ganhei a eleição e agora eu tenho que trabalhar. Mas o nosso trabalho é representar a nossa população. Eu tenho vários assessores, mas uma coisa é o que eles me falam e outra coisa é o que eu vivencio. A partir do momento que nós aceitamos esse desafio, é de domingo a domingo. A gente não desliga. Eu saio, eu estou andando na rua, eu estou vendo o que está acontecendo. Se eu já vejo um buraquinho no asfalto aparecendo, eu já ligo, nós temos que arrumar isso aqui. Tiago, rua, que dia que nós vamos limpar isso aqui? O mato está crescendo, ainda mais agora na época de chuva. Então, assim, a gente está em constante, sabe, 24 horas por dia servindo. E se a gente for dividir personagens, se você não gostar disso, aí fica difícil. Aí você fica carrancudo, aí você não tem paciência para falar com ninguém, você não quer atender ninguém, você não quer falar com as pessoas. Não, o dia que isso aconteceu, eu tô fora disso, eu vou mexer com outra coisa. Tem uma fala que eu gosto muito, que vem do mundo da consultoria, né, prefeito, que dentro das nossas empresas, ali não está a solução, ali você vai encontrar só os problemas do dia a dia. Então a solução, ela está lá fora. Prefeito, mas agora a gente está aqui em ano de eleição nacional e tem uma fala do Wilder Moraes que eu achei muito interessante, ele falando que ele não quer morar em outro país, ele quer morar em outro Brasil. Isso foi agora aqui em Jataí, que ele falou isso. Nós fizemos um evento aqui magnífico, o qual eu quero agradecer a população de Jataí. Rapaz, nós colocamos lá mais de 1.000 pessoas no CTG. Não tinha uma água, não tinha um café, não tinha nada. As pessoas foram lá para tratar de política. Foi muito bacana o evento chamado Rota 22, e Jataí foi escolhido como uma das cidades para fechar as outras visitas que foram feitas ao redor. Então eles mandaram equipes, levantaram quais são as demandas de cada um, e aqui em Jataí foi quando se fez o fechamento. Então nós recebemos aqui vários outros municípios que também estiveram aqui em Jataí. E o Wilder está fazendo um trabalho fantástico com relação a esse Rota 22. O que é o planejamento dele? Ele já está aí com praticamente quase 50% do estado mapeado. Quais são as principais demandas, o que precisa, quais são os gargalos, o que tem que melhorar e de que forma? Conversando com o povo, indo até o povo, ouvindo a comunidade de maneira geral. E já que você entrou nesse assunto, eu tenho muita confiança na eleição do Wilder Moraes para governador do estado de Goiás. Tenho muita confiança mesmo. Por que eu te digo isso? Com todo respeito aos outros dois pré-candidatos, tá? Aqui, sempre quando a gente entra no assunto de política, tem uns que são favoráveis, outros são contras, mas eu respeito a opinião de cada um aqui, não tem problema nenhum. Como você me perguntou, eu estou te dando a minha. Por que eu digo isso? O Wilder é um dos caras mais preparados que eu já conheci. Olha que eu conheci muita gente. É um empresário bem-sucedido no segmento de construção civil. Ele tem várias atividades, seja no Brasil, seja fora do Brasil. É um cara de extrema humildade. É um cara que conhece de pessoa, que conhece de gente. Ele já me recebeu lá ele chama na roça dele lá, na fazenda dele, algumas vezes. Chegamos lá, me deparei, eu mais a minha esposa, chegamos lá, a mãe dele tinha acabado de matar um capado lá, um porco, e estava lá limpando, junto com o funcionário, mexendo. E aquilo é a nossa criação, é o jeito que a gente foi criado. E já misturamos todo mundo e começamos a mexer ali. Aquilo eu vi da presença de família, eu vi da presença de ser humano, e aquilo me atraiu muito. E sem contar o que o Wilder fez pra gente aqui na nossa campanha. Uma coisa é acreditar no Geneilton quando faltava 30 dias para as eleições, que a gente já estava liderando as pesquisas. Outra coisa era 2%. Confiar no Geneilton quando tinha 2% de intenção de voto. E ele me convidou para ir lá na casa dele, na Casa Branca dele lá em Goiânia. Cheguei lá, começamos a conversar, ele falou, à noite nós temos uma reunião no PL, eu quero que você vá lá. Aí eu fui, cheguei lá, normal, para uma reunião. Terminou a reunião, ele foi lá, pegou uma câmera, um celular, filmei. Pessoal de Jataí, estou aqui ao lado do nosso pré-candidato a prefeito, Geneilton Assis. Ele é o nosso candidato a prefeito aí de Jataí.
Foi assim que começou a minha caminhada como pré-candidato a prefeito. Então, é um cara, e nunca me abandonou, dali para frente, sempre junto. No meu primeiro ano de mandato, o que o Wilder Moraes fez por Jataí, e continua fazendo. Tive agora uma reunião em dezembro, agora eu estive lá, levei umas demandas para ele. Essa JTI, é aquela ligação ali de cima, é aeroporto regional, é um investimento da APAI, deu lá aproximadamente 70 milhões de reais. Aí ele pegou aquilo, olhou, olha, prefeito, isso aqui é até para o final do seu mandato? Eu falei, não, senador, isso aqui é para o ano que vem. Isso aqui é para 2026. E ele já está articulando, já está correndo atrás para nos ajudar, e eu não tenho palavras para agradecer o carinho que o Wilder tem dispensado para a nossa cidade de Jataí. E, além disso, é a capacidade. Você falou uma coisa muito importante aqui quando você fez a abertura do seu programa. Nós temos que olhar bem para as pessoas que colocam o seu nome à disposição, que vão nos representar. Quem são essas pessoas? O que fizeram? Qual o serviço prestado para a comunidade? Qual a capacidade de gerir um Estado que elas têm? Estamos falando aqui para o executivo. Essas perguntas são cruciais para que você possa olhar para os candidatos e ver realmente quem tem essa capacidade. Porque na frente das câmeras fica tudo bonitinho. Tem um teleprompter lá atrás, o cara fala aqueles negócios que os marqueteiros faz tudo arrumadinho, etc. e tal. Até plano de governo, vendem. Eu sei disso porque vieram me vender plano de governo. Vai na rua abraçar o povo. Quando eu estava aí na minha pré-campanha. Falei, não, amigão, você quer me vender o quê? Plano de governo? Eu vou construir. Não, plano de governo que tem que ter o candidato. Ele que tem que conhecer a cidade aonde ele vai administrar. Então a gente não compra isso. E hoje existe uma fantasia muito grande que é vendida para quem está do outro lado. Mas a população de Jataí mostrou nas eleições passadas que não cai em baba de calango, não. Isso ficou bem claro. É a primeira vez que um prefeito ganhou em todas as unidades de votação de Jataí. Onde tinha um colégio aberto, tinha uma urna lá dentro, nós ganhamos em todas. Isso nunca tinha acontecido antes. Isso mostra o amadurecimento da população de Jataí em fazer suas escolhas. E olha, nós estávamos contra o sistema, o governo de estado aqui dentro. Bom, não precisa falar isso. A população de Jataí sabe e sabe do resultado que teve. Então, mesmo talvez nas pesquisas de hoje ainda, agora que ele se declarou como pré-candidato a governo do estado de Goiás, ele não está figurando em primeiro, mas é um curtíssimo espaço de tempo. Eu vou fazer as duas analogias aqui. Em Jataí eu comecei com 2% de intenção de votos. Ele já está com quase 20%. E praticamente lançou agora o seu nome como pré-candidato a governo do estado. Quem já está trabalhando isso há mais de ano, não passou dos 26, 27, é o que os números estão dando. Então, assim, tenho certeza que nós vamos ser muito bem representados por esse rapaz. O prefeito, conectando esse assunto aqui com a questão da importância de Jataí ter um deputado. Esse assunto é fantástico e a gente precisa tratá-lo com muita seriedade. Eu paro para pensar assim, Carlos, e fico imaginando. Cadê os líderes da nossa cidade? Será que não existem? Ou será que não deixaram eles aparecer? Durante mais de 2 décadas, me fale de um deputado estadual, um deputado federal eleito. Leandro Vilela, Daniel Vilela. E nada mais. E eles fizeram muito. E olha quanto que o Leandro Vilela fez enquanto deputado federal. Leandro Vilela fez muita coisa, muito serviço prestado. Agora, de lá para cá, cadê os demais? O que nós fizemos? Como nós avançamos? E uma das funções do líder é identificar sucessores. A população de Jataí não sabe, mas eu trabalho nisso. Estou formando e capacitando excelentes gestores que vão ter toda a capacidade de me suceder. Sejam ele em esfera executiva ou, quem sabe, até legislativa. Isso vai depender da aptidão de cada um. Mas nós estamos fazendo isso, nós estamos fazendo esse treinamento. Porque eu não vou ficar para a eternidade. Eu vou dar a minha missão, vou fazer a minha contribuição aqui e depois também, cara, outras pessoas têm que vir e têm que continuar. Mas veja, eu tenho certeza que nesse pleito de 2026, nós vamos fazer um deputado estadual aqui. Nós temos 2 nomes aí que figuram como pré-candidato a deputado estadual, é o Carlinhos Canzi e o Marcos Patrick. Esses 2, por que esses 2 nomes, prefeito? Porque foram os 2 nomes que a população de Jataí escolheu. Então, eu parti desse princípio, chamei ambos, tive uma boa conversa com eles e mostrei a minha vontade. Falei, olha, falei exatamente o que você falou. Nós não podemos, numa cidade do tamanho de Jataí, não ter um representante lá em Goiânia. E eu quero ter.
E vai ser um de vocês dois ou um outro candidato que a comunidade de Jataí escolha, se de repente não for vocês dois. O que eu quero é o seguinte: coloque o nome e seja pré-candidato. Lá na frente, vamos analisar qual dos dois tem mais probabilidade. Aquele que não tiver, seja humilde, venha, você está melhor do que eu vou te apoiar, nós vamos trabalhar juntos, nós precisamos olhar por Jataí, e não olhar pelo meu ego, pela minha vaidade, e eu vou te apoiar aqui. Se a gente conseguir fazer isso, tenho certeza que nós faremos um deputado estadual. Tenho certeza. Porque, veja, se o lado da oposição lançar um candidato, provavelmente eles devem lançar um candidato, e nós lançarmos um, ou até mesmo dois, com 3 candidatos a deputado estadual aqui, olha que nós fazemos 2. Olha que nós fazemos 2. Agora, o que nós não podemos, Carlos, é ficar omisso. É não querer falar do assunto, é virar as costas. Não, deixa sair, vai todo mundo, depois não ganha ninguém, tá tudo certo, a questão vai me ameaçar aqui amanhã. A gente já teve esses pensamentos aí no passado. Agora não. É um outro tempo que a gente está vivendo, não é esse pensamento. O pensamento é de conseguir sim representantes, conseguirmos líderes e que esses possam representar a nossa cidade de Jataí. Você falou do cenário estadual e nós temos um pré-candidato também de Jataí a deputado federal, que é o Maicon Tombino. Colocou seu nome à disposição, está andando no estado inteiro, e ele veio conversar comigo recentemente, perguntando o que eu achava e tal. Eu falei: Maicon, primeiro, parabéns por ter a coragem de colocar o seu nome à disposição. Deputado federal é uma empreitada muito grande. Eu acho um desafio enorme que você está enfrentando, por não ter sido ainda conhecido pela comunidade. Mas, se o seu coração está te pedindo isso, coloca seu nome e trabalhe. Lá na frente você vai medir. Então, assim, eu estou muito otimista que pelo menos um deputado estadual a gente consegue fazer, e vamos ver como é que vai ser a caminhada do Maicon. Trabalhar com estratégia. Claro. Não é, dona Laura? Exatamente, Carlos. Prefeito, o senhor falou sobre os 2 nomes que nós temos como pré-candidato a deputado estadual. E se a gente começar a olhar pelo viés de que precisamos avaliar mais propostas e menos sobre pessoas, a gente vai entender, às vezes, por que foram nomes sugeridos pela própria população. Uma pergunta para o senhor: o que hoje o jataiense, o brasileiro, precisa entender sobre prefeitura? O que depende de Brasília, o que depende do Estado e o que realmente depende da prefeitura no município? Excelente pergunta. Eu vou explicar assim, eu vou fazer aqui uma conta de padaria, bem simples para todo mundo nos entender. Vamos imaginar que todos os dinheiros de arrecadação se resumisse em 10 dinheiro. 10 dinheiro foram os impostos que foram arrecadados. Dos 10 dinheiro, 7 ficam em Brasília. Eu tô arredondando contas, tá? 7 ficam em Brasília. 2 ficam em Goiânia. 1 fica no município. Então, essa é a proporção da divisão do bolo de todos os impostos que nós recolhemos. A predominância fica no governo federal, depois do governo estadual e fica um pouquinho para o governo municipal. Por que nós precisamos de representantes, tanto em Goiânia quanto em Brasília? Para que esses representantes, sejam eles deputado estadual ou deputado federal, possam conseguir trazer recursos para o nosso município. E fazer com que essa divisão do bolo não seja só um do município. Porque as coisas acontecem, Laura, é no município. Não é lá em Brasília, não é em Goiás. As coisas acontecem nas cidades, nos municípios. Então, esses representantes, deputado estadual, eles vão intervir junto ao governo, ao governador, para que possa trazer benefícios para Jataí. O deputado federal, ele vai intervir junto aos ministros, junto ao presidente da República, para que os recursos da União possam vir para cá. Por exemplo, essa emenda da APAI. Estou pegando um exemplo só para você entender e o pessoal de casa também me entender. 3, 4 milhões. Isso não é do bolso da pessoa física do Wilder. Não. Isso é uma emenda parlamentar do senador que ele destina e manda para o município. Agora veja, nós temos mais de 5 mil municípios aí no nosso país. Se nós não tivermos representantes nossos lá, como é que esse dinheiro volta para cá? Exatamente. Esse ano a gente teve grande auxílio. Daniel da Agrobom me ajudou muito como deputado federal, fez com que muitos recursos viessem para cá. Eu já citei aqui o Wilder Moraes, cara que dispensa comentários. André do Prêmio, deputado estadual, está nos ajudando muito a Alessandra na Secretaria de Desenvolvimento Social. O delegado Eduardo Prado, também mandando emenda para cá. Se não for assim, só com um dinheiro dos 10, a gente não consegue fazer gestão. Todos os investimentos que nós fazemos, por exemplo, investimentos de infraestrutura, a grande predominância deles
são com esses recursos que vêm de emendas de bancada, seja de Brasília ou seja de Goiânia. Perfeito, senão a conta não fecha, né, prefeito? A conta não fecha. Prefeito, eu queria te agradecer, a gente está caminhando aqui para o encerramento. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aí para o nosso público, para quem está nos assistindo. Carlos, primeiro eu quero agradecer aqui pelo convite de estar aqui com vocês, a você, a Laura, ao Zé. Como é que é o nome do nosso baterista? Éder. Ao Éder, toda a equipe sua que está aqui. Gostei muito de estar aqui hoje. Não foi nenhuma entrevista, foi um bate-papo muito descontraído e eu me sinto muito bem cada vez que a gente está aqui. Quero dizer para você, cidadão de Jataí, bom ânimo, tenha bom ânimo. Vai ser o melhor ano das nossas vidas. 2026 vai ser fantástico. Temos muita coisa para nós implementarmos. É a iluminação da cidade que nós vamos trocar, é aeroporto que nós precisamos entregar, é duplicações que nós precisamos fazer, é asfaltamento na JTI que nós vamos continuar fazendo, é resgatar, que nós não falamos aqui, eu quero ter oportunidade, o Tatuzão, vamos pôr aquele Tatuzão, vamos reinaugurar aquilo lá. Quantos anos aquele negócio fechado? Esse ano que vem a gente retoma aquelas obras, nossa cidade organizada, ordeira e mais do que nunca, cuidar de gente. Esse compromisso eu não abro mão. O que nós fizemos em 2025... podem contar conosco em 2026 da mesma forma ou ainda melhorado. Então tenham um bom ânimo. Sei que eu não vou conseguir agradar a todos, mas podem ter certeza. Dentro das nossas possibilidades, daquilo que é real, não descanso um minuto para entregar exatamente aquilo que agrada o homem lá de cima. E eu tenho certeza, as mãos dele estão sobre a nossa cidade. Muito obrigado, prefeito. Laura, é contigo. Exatamente. O que nós vivemos aqui hoje foi mais do que uma entrevista. Foi um retrato do nosso tempo, um tempo que as pessoas valorizam, com clareza, presença e resultado. Um tempo em que a confiança se constrói no dia a dia, com um trabalho consistente, com um diálogo aberto e com entregas que a cidade realmente sente na prática. Prefeito, muito obrigada por topar olhar para esse primeiro ano com verdade, com maturidade, porque liderança de verdade não é só acertar, é também ter humildade para aprender, corrigir a rota e continuar. Obrigado, Laura. Gratidão. Prefeito Geneilton, muito obrigado. Que essa conversa sirva como um marco de olhar para o que foi feito com gratidão, reconhecer o que precisa melhorar com serenidade e seguir com coragem para o segundo ano. E para quem está em casa, que a gente caminhe junto, com respeito, com esperança e com responsabilidade. A cidade é da gente. Quando Jataí decide construir, todo mundo vira parte da obra. Quem governa, quem trabalha, quem empreende, quem ensina, quem cuida, quem fiscaliza, quem participa. E quando cada um assume a sua parte, a cidade fica mais forte do que qualquer vento contrário. Prefeito, que Deus abençoe sua vida, sua família e suas decisões e que Jataí colha nos próximos anos frutos que deem muito orgulho daqueles que a gente olha e diz, valeu a pena. Muito obrigado. Obrigado, gratidão. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Vai, Zé! Bate, bate, bate na porta do céu.